ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós estamos no mês de família e estamos abordando durante essa proposta, está abordando, o pastor Rivaldo esteve no encontro passado também, tratando a questão de temática família. Hoje eu vou continuar trabalhando essa temática e eu já quero iniciar dizendo que a transformação de sua casa, ela começa em você. Às vezes nós estamos querendo mudar nossos esposos, filhos, nossos pais, mas a principal mudança que pode ocorrer na sua casa, ela vai acontecer através de sua vida e você precisa acreditar nisso. Você precisa submeter-se à palavra de Deus, deixar que o Espírito de Deus transforme sua vida. Muitas vezes o propósito de Deus não está em mudar o nosso mundo externo, mas está em mudar o nosso mundo interno. E quando o nosso mundo interno é mudado, muitas coisas começam a mudar, porque nós começamos a ter uma nova panorâmica, uma nova visão das coisas. Então, quero chamar você para prestar atenção. Sei que muitos vêm do seu trabalho cansado. Você que está na sua casa, às vezes está distraído com outras coisas. Concentra-se em ouvir o recado de Deus para a sua vida. Efésios capítulo 4, o último versículo. Efésios 4, o versículo 32. Efésios 4, versículo 32. Bem, na verdade, a carta de Efésios, ela é a carta que fala muito acerca da igreja, fala da noiva do Cordeiro. E a igreja somos nós, a igreja não é essa questão física, estrutural, somos nós. E o grande propósito de Deus é transformar a nossa vida. Diz o próprio texto de Efésios que Cristo amou a igreja, entregou-se pela igreja e está trabalhando na igreja a fim de apresentar essa igreja de modo diante do Pai, sem mácula. Então, hoje nós estamos aqui refletindo mais uma vez sobre a temática e quero convidar você aí, Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Amém? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por Tua bondade, a Tua misericórdia que concede-nos a oportunidade de ter a graça e o privilégio de ouvir essa palavra bendita. Senhor, queremos colocar nossas vidas em submissão, em humildade diante do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Nós almejamos ouvir Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero colocar um tema. Nem sempre eu apresento o tema, embora todas as mensagens que eu prego tenham um tema, e os irmãos precisam caminhar e refletir e saber que existe um tema na mensagem, ele está implícito, e às vezes eu deixo ele para que a igreja descubra. Mas eu quero falar do tema, o desfrute de experiências gloriosas no convívio familiar. O desfrute de experiências gloriosas no convívio familiar. Aqui está, irmãos, coisas que o mundo não pode viver num sentido pleno. O mundo pode querer até imitar, mas essa experiência aqui não é uma experiência que o mundo pode viver. Jesus, ele disse, eu deixo a paz e a paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. E a paz que Jesus nos dá é uma paz que somente aquele que viveu a nova vida em Cristo pode falar. O mundo pode até tentar falar de paz, mas a paz real, ela está relacionada à nossa harmonia, na nossa relação com Deus, da pacificação dessa relação que fora afetada pelo pecado. Nenhum homem, nenhuma mulher poderá viver a verdadeira transformação se essa não partir do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é a resposta de Deus, é as boas novas do Senhor para todo aquele que nele crê. Então convido você a não só prestar atenção a essa reflexão. Durante esse mês nós estamos tratando mensagens gloriosas, falando sobre a necessidade de voltar os nossos corações para Deus, para que possamos ter famílias transformadas, famílias verdadeiramente debaixo da graça de Deus. Então,
Essas palavras que nós acabamos de ler foram as palavras proferidas pelo apóstolo Paulo. Paulo profere a essa igreja, e Paulo profere a essa igreja no contexto de exortar essa igreja, de encorajar essa igreja a viver a nova vida. Todos nós sabemos o quanto de vez em quando o velho homem está querendo renascer em cada um de nós, reviver dentro do nosso relacionamento familiar ou relacionamento conjugal. Embora que saibamos que o velho homem está crucificado, embora saibamos que morremos para o velho homem, a realidade é que Deus nos deixou ainda sobre as influências desse velho homem. Paulo vai falar sobre isso na carta aos Romanos, inclusive estamos estudando ela na escola bíblica dominical, na classe com os novos, Romanos versículo por versículo. Irmãos, Paulo escreve para que esses irmãos despertem e acordem para o sentido do novo, porque alguns irmãos ainda parece que estavam vivendo a viver a velha vida, como se eles fossem obrigados a viver essa velha vida. A conduta que muitos daqueles irmãos tiveram antes de aceitar Jesus não foi nada fácil, porque eles vieram de um contexto cultural altamente influenciador. A cidade de Éfeso era uma das mais importantes cidades da época, e uma cidade que influenciava o comportamento de muitas pessoas. Muitas pessoas achavam-se no direito de seguir o passo dos outros. Maria vai com as outras, João vai com os outros. Era mais ou menos esse o contexto da realidade da cidade de Éfeso. Por quê, pastor? Porque era uma cidade em que a maldade, o pecado era algo que estava sendo natural. As pessoas não se escandalizavam ao ver a imoralidade, a ver que muitas pessoas estavam se entregando à prostituição. Para os irmãos terem ideia, existia um templo dedicado a uma deusa, onde havia lá cerca de 1000 prostitutas. E muitos homens vinham de várias cidades para se prostituir, e se pensava ali que aquilo ali era um tipo de culto a Deus, a um Deus, na verdade. Isso era o contexto da cidade. A cidade era envolta a questão da idolatria, orgias e imoralidade sexual. Características, então, bem notáveis, bem nítidas, quando se estuda a cultura de Éfeso. A linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 já nos dá uma compreensão do que é a cidade de Éfeso. Quando você abre o capítulo 2, você precisa ler compreendendo que Paulo está falando daquela cultura. O que é que Paulo está dizendo para eles? Veja, capítulo 2, se você está com a Bíblia aberta, versículo 1 e versículo 5, ele está dizendo que eles eram mortos nas ofensas e nos seus pecados. Eram pessoas, vamos pensar, qual é a ideia que nós temos de mortos? Mortos são pessoas que estão se decompondo, são pessoas que são corpos, que estão fedendo, que traz um odor terrível, insuportável. Paulo está mostrando que eles tinham um odor terrível diante de Deus, que eles estavam apodrecidos diante de Deus, estavam mortos nos seus delitos e pecados. Paulo também vai dizer no versículo 2 e versículo 3 do capítulo 2, eu estou no capítulo 2 para a gente chegar no capítulo 4, que eles eram governados, dirigidos pelos seus prazeres. O que falava mais forte eram os prazeres da carne. Eles eram desobedientes. E não é à toa que Paulo vai trabalhar aí a uma igreja bem próxima dela, que é a igreja de Gálatas, a questão de frutos do Espírito e obras da carne. Eles eram desobedientes, levados pelos prazeres da carne e naturalmente inclinados à desobediência. Uma outra coisa que Paulo vai dizer no versículo 3, que caracterizava aqueles irmãos, aquela cultura, eles eram filhos da ira. Uma outra que ele apresenta, versículo 11, impuros, contaminados. Uma outra que ele também traz, no capítulo 2, versículo 12 ao versículo 13, e o versículo 18 ao 19, eles eram separados, sem qualquer perspectiva de acesso a Deus. Por fim, versículo 14, versículo 16, Paulo vai dizer que eles eram inimigos de Deus. Então temos aqui um traço do que era a cidade de Éfeso, que nada mais é do que uma representação de quem era eu, de quem era você antes de ter encontrado Jesus. Nós éramos mortos, governados pelos prazeres, desobedientes, éramos filhos da ira, éramos impuros, estávamos separados, não tínhamos nenhum acesso a Deus e éramos inimigos de Deus. Não há
uma descrição tão nítida da nossa realidade sem Jesus como essa carta de Éfeso, capítulo 2. Esse era eu, esse era você. Essa era a cidade de Éfeso, mas esse também era eu e esse é você. Mas agora a realidade desses irmãos havia sido mudada, porque Cristo havia raiado no coração deles. E Cristo, de uma vez por todas, havia quebrado as correntes que haviam aprisionado eles aos pecados. E eles agora deveriam despertar e valorizar essa dádiva que eles receberam. As portas do cárcere foram abertas. Os cadeados, as correntes foram abertos. Eles agora eram livres. Mas não eram livres apenas por falar. Eram livres no sentido real da palavra. Paulo vai dizer que eles estavam mortos para o pecado. Eles haviam morrido, haviam sido libertados para essa nova vida e deveriam agora se esmerar para viver a nova vida. Queridos, a nova vida em Jesus, ela não é uma imposição para mim e para você. Deus nos libertou para viver essa nova vida, mas ela não é uma imposição, ela é um convite. Se eu e você abraçarmos esse convite, viveremos felizes. E não só seremos felizes, irradiaremos a alegria de Deus para outras pessoas. Não há como vivermos de lado de uma pessoa que genuinamente ela é feliz e ela não nos contaminar. Como também não há como vivermos diante de uma pessoa altamente triste, deprimida e ela não, de certo modo, nos influenciar com o seu modo de vida. Então, Paulo chama aqueles irmãos para viver um novo modelo de vida, porque foi para isso que Deus havia os salvado. Diáconos, me ajude, viu? Nesse sentido, irmãos, todos precisavam atentar e cooperar para a obra iniciada. Todos esses irmãos precisavam olhar para a obra que Deus iniciou. Deus iniciou uma obra na vida deles e Deus tinha uma obra a completar e eles eram cooperadores de Deus nessa obra. Deus haveria de dar continuidade e iria desenvolver a obra que Ele começou, a fim de que eles fossem edificados. Você vai encontrar isso quando Paulo está falando no capítulo 5, capítulo 4 e capítulo 5 de Éfeso. Deus está edificando, Deus está aperfeiçoando. Por que Deus está aperfeiçoando os crentes? Para eles aparecer? Não. Para a glória de Deus aparecer na vida deles. Para o nome de Deus ser glorificado através da vida deles. O versículo que nós lemos, ele vai fechar parte do discurso de Paulo. Eu digo que é um fechamento, irmãos, porque no capítulo 5, Paulo vai continuar falando sobre assuntos semelhantes ao que ele está trabalhando no capítulo 4. E Paulo está transmitindo, irmãos, aqui nesse versículo 32, um contraponto, um contraste entre aquilo que ele estava argumentando. Eu iria ler, acho que tem uma tradução que é muito boa, King James atualizada. King James atualizada. É uma versão maravilhosa que vai trazer uma nitidez, uma compreensão desse texto. Né? É longo, mas eu vou ler aqui para que os irmãos possam me acompanhar. E ele tá, lá na Bíblia é muito interessante porque na escola bíblica dominical, quem está vindo para a escola dominical está aprendendo comigo o que é perícope, o que é trecho. Né? Isso está sendo muito interessante, porque a gente está aprendendo a como encontrar onde começa e aonde termina um discurso. Mas veja bem, versículo 17 a versículo 24 é uma perícope, é um trecho do que Paulo está falando. Ele diz: sendo assim, eu vos afirmo no Senhor e vos insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Versículo 18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, devido ao embrutecimento do seu coração. Versículo 19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Versículo 20. Entretanto, não foi assim que vós aprendeste de Cristo. Versículo 21.
se é que de fato ouviste e que nele fosse discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, que fosse instruídos a vós despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 23. A seres renovado no vosso modelo de raciocinar. Versículo 24. A vos revestirdes do novo homem, criado a ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa tradução ela é maravilhosa, porque eu estava lendo o texto original e ela é muito próxima do que o texto original grego tenta apresentar para a gente. Então, é maravilhosa. Se for procurar, você vai trocar uma Bíblia, King James atualizada é uma tradução muito boa, embora que nem todo mundo tenha o acesso a essa. Versículo 25 ao versículo 32 é a outra perícope, ou é a outro trecho. Eu não vou ler, também é muito extenso. Mas entre os dois, Paulo está chamando a atenção, entre esses dois trechos, vocês, irmãos, olhem para o estilo de vida que vocês viviam quando vocês não tinham Jesus. Isso é um resultado de uma realidade de homens que estão envolvidos, contaminados e aprisionados no pecado. Mas vocês não são mais escravos do pecado. Por não ser escravo do pecado, vivam agora a nova vida. Em resumo, é o que Paulo está trabalhando entre esses dois trechos. Capítulo 4, do 17 ao 24, depois do 25 ao 32. Irmãos, o que é que Paulo está ensinando aqui? O que ele ensina aqui, irmãos, ele é aplicável individualmente a cada um de nós e coletivamente a todos nós. O que Paulo estava ensinando para aqueles irmãos não morreu no tempo, continua sendo vivo. São receitas para um relacionamento saudável. As pessoas estão na busca hoje de ter um casamento bom, de ter bons amigos. Há uma realidade hoje contextual de um mundo que se trabalha a questão da linguagem de sociedade líquida, de relacionamentos descartáveis, de casamentos que se acabam tão rapidamente, de relacionamentos familiares em que as pessoas vivem debaixo da casa porque elas não têm para onde morar, mas quando elas tiverem condição de morar sozinhas, de pagar o seu aluguel, ela deixa o pai e deixa a mãe para morar sozinhos. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Isso é uma realidade que tem em outros países, os países europeus. Isso é muito forte. Se você entrar em contato com a realidade da cultura hoje europeia e a cultura asiática principalmente, você vai ver o quanto as pessoas estão vivendo só. Japão é um dos países no mundo em que mais as pessoas estão vivendo só, porque elas vivem, irmão Valdemar, um tipo de relacionamento em que elas dizem, amigos traem, esposa trai, filhos em um momento ou outro vão decepcionar. Então as pessoas estão desacreditadas do relacionamento e elas querem viver isoladas, numa ilha. Deus não nos criou para vivermos isolados. Deus não nos criou para viver nessa ilha. E todo mundo que insiste, todos que insistem em viver dessa forma, eles insurgem contra a sabedoria. Não é à toa que no Japão hoje é um dos países que lidera a questão hoje de suicídio. É um dos países em que as pessoas são muito ricas, mas que elas são muito infelizes. E eu quero dizer para você, Deus não tem isso para você. Deus tem um plano para a sua vida, e o plano é que você encontre contentamento com seu esposo, você encontre contentamento com a sua esposa, você encontre contentamento com seus pais, você encontre contentamento com seus filhos, você encontre contentamento com a sua família, você encontre contentamento com a congregação que Deus um dia te colocou. Você não pode seguir na mesma direção e no mesmo ritmo que esse mundo está vivendo. Escutemos a palavra de Deus, porque ela prevalece. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então o que Paulo está ensinando aqui, irmãos, é aplicável às nossas vidas. Seja numa comunidade de fé em que nós estamos fazendo parte,
seja no nosso ambiente de trabalho ou no nosso ambiente de trabalho, nós podemos pegar o que Paulo está trazendo aqui e levar e fazer uma aplicação e, com certeza, vamos ter bons resultados. Lembre-se do que eu iniciei falando. A transformação de sua casa começa em você. A transformação do seu trabalho começa em você. A transformação de sua rua começa em você. A transformação da sociedade começa em você. Eu, pastor Fabiano, preciso ser um homem transformado para transformar minha esposa, para transformar meus filhos, para transformar meu lar, para transformar a comunidade de fé em que eu estou congregando. Igreja é lugar de vida, irmãos, e nós precisamos cada dia pensar sobre isso. Igreja é lugar de vida, e nós precisamos caminhar para esse objetivo. Irmãos, como tais ensinos, eles podem fazer diferença e ser aplicado a cada um de nós num contexto familiar? Pastor, como é que esse texto pode se aplicar a um contexto familiar? A bem da verdade, irmãos, o que ele está falando aqui faz toda a diferença. Toda diferença. Eu vou ser mais ousado. Faz absoluta diferença no seu casamento. Absoluta diferença na relação que você tem com seus filhos e com as pessoas. Jesus, ele disse, irmãos, que se alguém quer vir após ele, tem que negar a si mesmo. Seus conceitos, seus preconceitos, suas ideias e o que o mundo lhe ensinou não pode ser mais valioso do que o que Cristo tem ensinado. Irmãos, eu pergunto, quem não almeja paz, quem não almeja harmonia, quem não almeja um bom relacionamento entre os seus familiares, quem não almeja? Todos nós queremos ser felizes e bem realizados em nossos relacionamentos. Paulo está falando aqui de bondade. Perceba o texto, que é o versículo 32 que nós estamos meditando. Paulo está falando de bondade, Paulo está falando de sensibilidade, quando ele está falando de ser compassivo. Compassivo, uma das palavras sinônimas é sensibilidade. Paulo está falando de sensibilidade e Paulo está falando da necessidade de perdoar. Será que seu lar e o meu lar não está precisando de bondade? Será que o meu lar e o seu lar não está precisando de sensibilidade e de perdão? Isso não é uma necessidade sazonal, irmão, aqui e acolá. Isso é uma necessidade de toda a vida de sua família. É uma necessidade para todos sempre. Enquanto vida você tiver, você vai precisar de bondade dentro de casa, sensibilidade e perdão. Então, irmãos, são indispensáveis, são ingredientes indispensáveis para uma boa convivência familiar, para uma boa convivência entre sociedade. Para que tais elementos eles estejam presentes na nossa vida, nós precisamos então considerar algumas coisas que estão aqui presentes nesse texto. E eu vou tentar ser breve no que o texto tem para nos ensinar. Bom, primeiro, nós temos que ter a necessidade de reconhecer o quão imperfeito e incapazes nós somos para o bem. Nós temos que reconhecer o quão imperfeito e incapazes nós somos para o bem. Tem muita gente se atrapalhando porque acham que eles é a última Coca-Cola do deserto. Acha que ele sabe tudo. O que ele sabe mais do que Deus. Ele acha que é o salvador da pátria. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Toda a glória, aquilo que está acontecendo na minha vida, na sua vida, de bom, deve ser ao Cordeiro. Precisamos aceitar a realidade, irmãos, que todos nós somos pecadores e todos nós estamos envolvidos a essa realidade pecaminosa. O pecado continua afetando e interferindo na nossa felicidade. O pecado é um grande problema, é o grande mal que vem aí corroendo a sociedade. Seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, você terão sérias dificuldades de alcançar a bondade, de alcançar a sensibilidade e o perdão, que aqui o texto trabalha, porque você está contaminado. Tem muita gente que é rígido, porque só olha o problema é meu pai, ou o problema é minha mãe, o problema é meu marido, o problema é minha esposa, mas não consegue enxergar que o problema também é ele, nós somos o problema, porque nós estamos contaminados pelo pecado. Paulo fala sobre essa realidade, ele deseja fazer o bem, mas o mal que ele não quer, ele termina fazendo porque há uma natureza guerreando. Nossa incapacidade, ela é apresentada por Paulo, quando Paulo descrevendo para os romanos.
Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ele diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram e passaram a fazer o que era mal. Paulo fala sobre essa realidade. Vale a pena voltar e ler Romanos. Nossa incapacidade, irmão, nossa imperfeição, ela não pode ser superada na tua família, aqui dentro da nossa relação com a igreja, lá no teu ambiente de trabalho, senão com a graça de Deus. Você não tem como ser bondoso para as pessoas, você não tem como ser sensível para as pessoas, e não tem como ser perdoador se a graça de Deus não estiver invadindo o seu coração. Porque a graça de Deus é como um oxigênio no aquário. Um aquário sem oxigênio, ele vai criar lodo. Muitas pessoas querem viver sem esse oxigênio, e sem esse oxigênio não dá para viver. Somente Jesus, irmãos, Ele pode nos libertar. E somente Jesus, Ele pode nos conduzir através de uma vida regenerada, através de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, a relacionamentos que a gente diga, valeu a pena estar com meus pais, valeu a pena estar com a minha esposa, valeu a pena estar com a minha congregação. Somente a graça de Deus pode trazer cor, sentido, brilho que você tanto precisa. A vida sem sentido é o resultado de uma vida sem Cristo, porque onde Cristo entra, a vida passa a ter sentido. Ele é a resposta. Segunda coisa que a gente precisa olhar é a necessidade de crescermos no amor, mas no amor que vem de Deus, compreendendo, irmãos, e aceitando que somente o amor de Deus pode nos fazer sensíveis e capazes de nos conduzir a uma relação saudável. Paulo está falando primeiro aqui de bondade, nós vimos aí, Paulo está falando agora de sensibilidade. Essa sensibilidade, esse amor que você precisa para continuar cuidando da tua casa, para continuar cuidando do teu marido, apesar de todos os perrengues, apesar de todos os problemas, você só vai conseguir continuar sendo uma pessoa doce se o amor de Deus estiver invadindo o seu coração. É fácil, irmão, continuar amando e cuidando, se preocupando quando existe reciprocidade. Quando nós estamos sendo cuidados, é muito fácil. Jesus, ele disse, se vocês amam só quem ama vocês, o que é que vocês estão fazendo demais? Se vocês só abraçam só quem abraça vocês, o que é que vocês estão fazendo demais? Como é perfeito o vosso Pai Celeste, sejam perfeitos em todo o vosso proceder. Porém, irmão, somente quando nós experimentamos o amor de Deus, e quando nós crescemos no amor de Deus, é que nós percebemos o quanto esse amor é libertador e poderoso para nos fazer continuar cuidando, zelando daquela pessoa, apesar de todos os defeitos que ela tem, apesar de todas as não qualidades que ela apresenta para cada um de nós. O amor de Deus nos faz superar isso. E nós precisamos descobrir esse amor. E não só descobrir esse amor, nós precisamos levar esse amor que traz vida para esse mundo que tanto carece. Nós precisamos ser como abelhas, levando pólen, levando vida para outras pessoas. Tal amor, irmãos, quando nós vivemos ele, quando nós experimentamos, quando nós crescemos, lembre-se que o slogan que nós temos trabalhado, Deus colocou isso no meu coração e eu disse, enquanto vida eu tiver, vou levar isso para a minha vida e para a vida do meu ministério. Conhecer, crescer e compartilhar o amor de Deus. Você precisa conhecer, você precisa crescer, você precisa compartilhar o amor de Deus. Quando nós vivemos essa experiência, irmão, esse amor vai nos capacitar a viver aquilo que aos olhos humanos é impossível, a desfrutar aquilo que não é esperado nos relacionamentos meramente humanos. Vá lá para 1 Coríntios capítulo 13. E 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7 vai dizer, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, mas se alegra na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito bonito, né? Em casamentos a gente escuta essas leituras. Mas esse aqui é o amor ágape.
E a Bíblia diz que o amor ágape, ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo não habita no coração de alguém que não nasceu de novo. Ele só habita no coração de quem nasceu de novo. Terceira, então, terceira necessidade, é a necessidade de uma experiência genuína, irmãos. Veja o que eu estou falando aqui. Uma experiência genuína da graça de Deus, do perdão de Deus em nosso viver. Uma experiência genuína da graça de Deus, do perdão de Deus em nosso viver. Paulo está falando da necessidade de perdoar uns aos outros como Cristo perdoou. Quem não vive essa graça não tem como transmitir. Irmão, nós só damos aquilo que nós temos. Se você nunca viveu o genuíno perdão de Deus, você não sabe o que é o perdão de Deus. Não há como compartilhar aquilo que nós não temos. E o Evangelho, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 43 ao 45, diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, do que está no seu coração. E o homem mau tira coisas mal do que está no seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Que texto nítido, irmãos. Está mostrando aqui que quem não nasceu de novo não pode compartilhar. Lucas 6, 43 ao 45. Somente uma pessoa, irmãos, que passou pelo novo nascimento, somente uma pessoa que foi redimida dos seus pecados, somente uma pessoa que foi capaz de compreender a mensagem do Evangelho, elas podem entender o que eu estou falando aqui. João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse: se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. João 3, versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque parecem ser loucura e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando você prega uma mensagem como essa que nós estamos aqui pregando, e você está diante de um crente carnal, ou de uma pessoa que não é crente, a primeira coisa que você vai ter é uma recusa. Elas vão querer se auto-justificar. Isso é impossível. Somente Deus pode viver dessa forma. Irmãos, Deus é poderoso para transformar todo aquele que nele crê. E Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E o que é que o Evangelho anuncia? Meu irmão Geraldo, o Evangelho anuncia que aquele que crê em Jesus Cristo tem a redenção, a salvação de suas vidas. O joio, irmão, ele pode até parecer com o trigo, mas ele não pode produzir as qualidades que o trigo produz. O joio vai parecer, mas não vai produzir o que o trigo produz. O trigo vai produzir vida, porque o trigo foi criado por Deus para esse propósito. O joio é apenas um elemento parecido, mas que não pode transmitir o que o trigo produz. Lares sadios, lares bem edificados, são lares que reconhecem e submetem a Cristo. Não há um lar que tenha vida se ele ainda não passou pela cruz, porque a vida do lar está na cruz. A cruz produz para nós redenção, limpa-nos do pecado e nos concede nova vida. Se você que está me ouvindo, seja aqui ou lá do outro lado, deseja desfrutar da bondade, da compassividade, de ser compassivo e de viver o perdão que vem de Deus, você primeiro precisa entregar sua vida a Jesus. Não é apenas fazer parte de uma igreja. Chegar junto de Jesus e dizer: Senhor, eu entrego meu coração e a minha vida, e a partir de hoje eu não quero viver mais segundo o ritmo do mundo,
eu quero viver conforme a tua palavra. Me submeto a ti e entrego meu coração a ti. Porque o Salmo 37, versículo 4 ao versículo 5 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Enquanto você estiver lutando e tentando mudar sua família, seu esposo, sua esposa, seu lar, sozinho, sem Jesus, você vai continuar sendo uma pessoa infeliz e frustrada. Mas se você colocar diante de Jesus primeiro a sua vida, porque o grande propósito de Jesus primeiro é transformar o seu coração, a sua vida. Lembre-se do que o texto nos fala, porque a gente olha para aquele texto e começa a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É maravilhoso, mas olhe para o contexto e ele vai dizer: escolha, pois, a quem vocês querem servir, se ao Senhor ou aos deuses pagãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é que ele está apresentando ali? Um compromisso de rompimento. Eu não vou viver aquela vida velha, eu vou viver a nova. E é isso que nós precisamos assumir primeiramente conosco. Porque ele diz: eu vou, se vocês querem viver novamente aquela vida, vivam. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Segunda coisa, primeiro é entregar sua vida a Jesus. Segundo você precisa apresentar constantemente a fonte da onde emana toda bondade, toda compaixão e todo perdão. Aonde é que emana toda bondade, toda compaixão e todo perdão? João capítulo 7, versículo 37 ao versículo 38, ele disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Isso aqui está falando de gozo, de alegria. Quem segue a Jesus encontra uma alegria incomparável. Minha família e a sua família, a minha, pastor Fabiano, e a sua família, você que me ouve, seja aqui ou do outro lado, nossa família, ela precisa de bens essenciais. E o essencial, ela não é ela ter o conforto. É bom ter conforto. E o essencial não é só você estar presente. É bom você estar presente. Como é bom a sua presença. O que é essencial? São valores eternos. São valores que quando você morrer, eles vão continuar aqui e não vão se acabar. Seja bondoso na sua casa. Seja compassivo em sua casa. E seja perdoador na sua casa. Mas pastor, por que eu tenho que ser bondoso, compassivo e perdoador? Porque você é tão pecador quanto as pessoas que convivem na sua casa. Então, quando as pessoas erram, você precisa entender que essas pessoas são tão falhas como você é. Bondade, compaixão e perdão são alguns dos bens essenciais. São alguns entre os bens essenciais que não podem faltar em nossas famílias. São frutos, irmãos, que só são gerados pelo Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22 nos mostra isso. Efésios capítulo 5, versículo 8 ao versículo 9, Paulo vai dizer algo tremendo, que é o capítulo depois. Ele vai dizer: porque outra hora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Vivam como filhos da luz. Por quê, Paulo? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Porque você é luz, minha irmã. Porque você é luz, meu irmão. Você que está aqui, você que está do outro lado. Seja bondoso, seja compassivo e seja perdoador com sua esposa. Porque você é luz, seja bondoso, seja compassivo e perdoador com seu esposo, com seus pais, com seus filhos, com seus tios, com seus avós, com seus sobrinhos, com seus netos, com sua família. Porque você é luz, seja diferente. Seja diferente também com seus irmãos na fé, porque você é luz. Faça isso não porque você está escutando numa pregação, faça isso porque isso deve ser uma resposta de gratidão e de louvor a Deus pelo que Deus já fez na sua vida. Aquilo que nós recebemos de graça, nós precisamos compartilhar de graça. Você é luz, viva como um homem da luz, viva como mulher da luz. Não queira copiar,
os exemplos que você encontra de arrogância, de estupidez, de dureza de coração que esse mundo está vivendo. Não queira viver as mesmas coisas que se diz do que é ser um modelo de pai, um modelo de mãe, um modelo de filho, num aspecto meramente de um mundo caído, que não conhece Deus. Deus tem a forma correta da gente viver dentro da nossa casa. E como é? Sendo bondoso, sendo compassivo, sendo perdoador. Chegou agora a hora. Que hora, pastor? Chegou a hora de você abrir mão do seu orgulho, chegou a hora de você abrir mão de sua prepotência, chegou a hora de você abrir mão do seu egoísmo. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, você, meu ouvinte que ainda não é evangélico, você não quer que sua esposa, seu esposo, lhe satisfaça? Você não quer que seus filhos sejam obedientes, submissos a você? Chegou a hora. A Bíblia diz que todo bem que nós queremos que o outro faça a nós precisamos começar a fazer. Chegou a hora de você começar a plantar sementes saudáveis dentro do seu lar. E começar a arrancar toda a erva daninha, tudo que está atrapalhando o desenvolvimento e o crescimento como pessoas de Deus nesse mundo. Então, meu amado irmão, se você gosta de ser servido, comece a servir. Se você gosta de ser ouvido, comece a ouvir. Se você gosta de ser compreendido, comece a compreender. Se você gosta e quer ser perdoado, comece a perdoar. Seja compreensivo, perdoe. Não fique olhando aquilo que você tem a ganhar ou perder com o que você está fazendo. Faça porque você é um cristão e tem que fazer. Ah, mas eu vou perder. Irmãos, nós precisamos nos esvaziar do orgulho. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a mão do Senhor e Ele vos exaltará. Deus não é injusto para ver as nossas boas ações e não nos recompensar. Os homens podem ser injustos comigo e com você, mas Deus nunca é injusto permitindo que as pessoas sejam injustas conosco. E nós nunca temos o direito de pagar a moeda que nós recebemos. Não é mal por mal, irmão. É o mal que você recebe com o bem. Eu sei que isso é difícil, mas com Cristo, Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo você não pode só isso, não. Em Cristo você pode muito mais do que isso. Você pode ser um instrumento de uma mulher e de um homem transformado, que vai edificar outras pessoas. Quando você encontrar outras pessoas cabisbaixo, oprimido, dizendo não tem jeito, você vai dizer: tem jeito, porque teve jeito comigo. Tem jeito, porque teve jeito no meu lar. Tem jeito, porque Deus é aquele que pode todas as coisas. Se Deus mudou Saulo em Paulo, o que é o meu problema, que é o seu problema para Deus? Deus pode, irmão. Agora, lembre-se do que eu falei no início. Onde é que começa a transformação da nossa casa? Hein? Onde é que começa a transformação da nossa casa? Em mim. Se Deus transformar a minha vida, irmãos, o resto vai vir como um reboque. Agora eu quero dizer outra coisa para você. Se você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade de amar, e se você tem dificuldade de ser compreensível, eu quero dizer uma coisa para você. Vislumbre aqui a cruz, Jesus crucificado na cruz. Vislumbre isso. Vamos imaginar que nós estamos voltando aos séculos e Jesus está no Calvário morto. Quanto foi o preço dos seus pecados? Qual era o tamanho da dívida que você tinha diante de Deus? E o que foi que Deus fez com sua dívida? O que foi que Deus fez com tudo que você fez de mal contra Ele? Ele hoje olha para você e diz: olha, eu sei o que você fez. Lançou no mar do esquecimento. Perdoou todos os seus pecados. E por que você não quer perdoar? E por que você não quer ser bondoso? E por que você não quer ser compreensível? Essa palavra é para cada um de nós, irmãos. Como famílias e como família. Nós somos famílias em pequenos grupos e somos a grande família de Deus. Então, irmão, não deixa que nada separe você do seu irmão. Somos corpo.
e precisamos andar unidos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, para a glória de Deus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por teu recado. Nós entendemos o teu recado e queremos sair daqui com a nossa palavra de gratidão, pedindo perdão todas as vezes que não tratamos bem a nossa esposa, que não tratamos bem o nosso esposo, que não tratamos bem o nosso filho, que não tratamos bem os nossos avós, que não tratamos bem os nossos entes queridos. Nós não temos nenhum direito de tratar mal aqueles que o Senhor colocou na nossa vida. Ajuda-nos a sermos melhores. Ajuda-nos a nos despir do nosso eu e sermos mais humildes, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma noite de paz para você, meu irmão. E você esteve conosco. Próximo domingo pela manhã estaremos novamente numa nova transmissão.